Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E aí, Mengo, seu novo canal informativo com as informações do nosso Mengão. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem nos assiste nesse exato momento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Desde já peço a vocês humildemente para se inscreverem no nosso canal, deixar um like aí, deixar um joinha. Isso aí nos ajuda demais no nosso crescimento aqui, nos fortalece, nos motiva, nos cativa a cada vez mais vir aqui no nosso canal produzir um conteúdo de qualidade para vocês, ok? Pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde a equipe do Galo, do Atlético Mineiro, recebe a equipe do Mengão. Esse jogo vai ser lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. Iremos fazer uma análise desse jogo, uma possível escalação, iremos falar a pontuação de ambas as equipes, iremos falar sobre os próximos jogos do Mengão para a sequência dos campeonatos, está sendo tanto da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Iremos fazer uma análise dessa partida entre Flamengo e Galo, os pontos positivos, os pontos negativos, os jogadores ausentes, né? Vamos também falar sobre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que anda numa choração aí, falando do nosso Mengão. Vamos falar sobre o público presente, o árbitro que vai estar apitando essa partida e muito mais, ok? Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal e vamos lá sapecar as notícias de hoje. Pessoal, hoje é dia 25 de abril, sábado, véspera desse jogão, né? O Flamengo, quinta-feira, treinou na parte da manhã, às 10h30, fez um treino preparativo, com foco total para estar enfrentando a equipe do Galo. Treinou ontem, sexta-feira de manhã. Hoje, à tarde, sábado, o Flamengo fará um treino agora às 15 horas da tarde. E 8 horas da noite, o Flamengo pega o voo com destino a Belo Horizonte para estar enfrentando a equipe do Galo, tá bom? O Flamengo hoje é o vice-líder com 23 pontos. O Atlético Mineiro é o 12º colocado com apenas 14 pontos. O Galo não vive um bom momento. O Galo bateu a equipe do Ceará na quinta fase da Copa do Brasil, quarta-feira passada. Obteve um placar de 2-1, o mesmo placar que o Flamengo bateu a equipe do Vitória por 2-1. Mas o Galo, eu não sei o que está acontecendo lá, o pessoal, a torcida não está satisfeita. Só que eles não falam o que está acontecendo, não sei se eles estão insatisfeitos com o time, com a comissão técnica, com o técnico, o Eduardo Domingues, que era o técnico do Estudiantes. Então, eu só sei que o negócio lá tá tenso para eles. Tanto é que no jogo contra o Ceará, teve uma baixa vendagem de ingressos, foram apenas 13 mil e alguns, quase 14 mil ingressos foram vendidos para essa partida. Ontem à noite eu pesquisei a vendagem de ingressos, eles tinham vendido uma parcial mais ou menos de 7 mil ingressos. Embora os ingressos estão muito baratos, eu olhei aqui na internet, eu pesquisei, tem ingresso de R$35, tem ingresso de 40, tem ingresso de 50, tem de 100, tem uns camarotes de 200, de 500. Então, assim, o preço está bastante acessível. Mas até ontem à noite, quando eu estava pesquisando aqui as informações, a assessoria do Atlético Mineiro havia soltado uma nota na imprensa falando que tinha vendido apenas 7 mil ingressos. Então, 7 mil ingressos para um jogão entre Flamengo e Galo, Galo e Flamengo, é pouco demais, né? E haja vista que os ingressos estão baratos. Eu acredito que hoje deva vender bastante ingresso, amanhã antes do jogo, porque o jogo é à noite, o jogo é a partir das 8 horas e das 20h30, né? Então, eu acredito que esse número deva crescer. Mas o fato é que a equipe do Galo não vive um bom momento. Então o Flamengo vai ter que aproveitar e tirar proveito dessa situação, né? Embora o Flamengo tenha um bom plantel, um excelente time, vamos aproveitar que os caras não estão num bom momento, estão brigados com a torcida. E lá em BH, na Arena MRV, e fazer um bom jogo lá e arrancar os 3 pontos, continuar a perseguição contra a equipe do Palmeiras, que é hoje o Palmeiras é o atual líder com 29 pontos, com 6 pontos na frente do Flamengo. Vale ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos contra a equipe do Mirassol. Se o Flamengo bater o Mirassol, essa diferença cai para 3 pontos, depois vai ter o confronto direto contra a equipe do Mengão e a gente pode estar zerando. Mas vamos torcer para ter um tropeço da equipe do Palmeiras, né?
nessas últimas partidas que antecedem o confronto entre Flamengo e Palmeiras, que esse jogo vai ser no Rio de Janeiro, primeiro jogo do primeiro turno vai ser no Rio de Janeiro, então a gente tem tudo para alcançar eles e passar eles, né? Vou falar aqui para vocês dos jogadores que estarão ausentes, né, da equipe do Galo. Tem o Patrick, né, que é volante, está ausente por questão de lesão. O Índio, um atacante, questão de lesão também. O Alan Manda, atacante, também está ausente. E o Hulk é dúvida, né? Essas são as ausências e a possível ausência do Hulk, né? O Hulk, para quem conhece o Hulk, é um jogador diferenciado, né? Se ele não jogar, nossa, vai ajudar demais a equipe do Mengão. Pessoal, eu montei uma escalação aqui, né, baseada até no rodízio que o professor Léo Jardim está fazendo com a equipe do Mengão, mas amanhã o Léo Jardim ele tem que ir com a cavalaria máxima, né? É um jogo fora, é um jogão, haja vista que essas duas equipes aí, ultimamente, nos anos anteriores aí, a rivalidade cresceu demais, né? É uma rivalidade já que tem anos, tem décadas, né? Pode-se dizer assim. É um jogo para você relembrar a época de Zico, né? Quando o Zico ganhou do Galo, teve aquelas questões de arbitragem, né? De arbitragem. Então, assim, é um jogo muito pegado. Não espere que vai ser jogo fácil, tá? Porque sempre que o Flamengo vai lá, eles tentam dificultar ao máximo, eles se entregam, eles se doam. Então, o Flamengo vai ter que se impor, vai ter que se fazer presente no campo deles, tem que pôr em prática tudo que o Flamengo sabe fazer, que é tocar uma bola, ser letal, ser mortal, ser envolvente, ser insinuante, envolver a equipe do Galo para arrancar esses 3 pontos lá e sair com uma vitória, tá bom? Eu montei uma escalação aqui que eu acho que o Léo Jardim deve estar jogando com força máxima amanhã contra a equipe do Galo. Porque se o Flamengo pretende ser campeão brasileiro, não pode, esses jogos grandes aí, que nem amanhã contra o Galo, o Flamengo tem que ir com a cavalaria, tem que ir com foco total, força máxima, ir lá fazer um bom jogo, com todo respeito à equipe do Galo, tentar surpreender eles lá e ganhar deles e somar esses 3 pontos. Porque a equipe que quer ser campeã, pessoal, ela tem que jogar bem em casa, tem que ganhar e fora tem que ser um bom visitante, tem que pontuar também, tá bom? Então, para nossas pretensões futuras aí, para ser campeão, para alcançar o Palmeiras, a gente tem que ir lá amanhã e bater nos caras lá e ganhar os 3 pontos, né? Então, eu acredito que o professor Léo Jardim vai estar entrando com o Rossi, o Alexandro, tá? O Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela na direita. Na meiuca ali, o Everton Araújo, o Jorginho provavelmente deve estar voltando, já era para ter voltado contra a equipe do Vitória, ele não jogou. Então eu acredito que amanhã ele deve estar entrando, jogando amanhã nesse jogo. Então vai estar o Everton Araújo, que é o nosso cão de guarda, o Jorginho. Na frente o ataque, Samuel Lino, começando com Samuel Lino, a Arrascaeta ali na meiuca, armando o time, o Prata na direita e Pedro como um centroavante lá, nosso matador. E na reserva nós temos o Seninha à disposição, temos o Vitão, Danilo, temos o Royal, a gente tem o Saul também, que provavelmente pode estar entrando ali no segundo tempo, no decorrer da partida. A gente tem o Luiz Araújo, que é uma opção por técnico o Léo Jardim, nós temos o BH, nós temos o Cebolinha e nós temos o Wallace Ian na reserva. Esse vai ser o time do Flamengo, que estará à disposição do professor Léo Jardim. E nós também temos uma baixa, assim como o Galo tem algumas baixas, o Mengão também tem algumas baixas. Nós temos a baixa do De La Cruz, por ser um campo sintético, né? Eu acredito que ele não deva nem ser relacionado, deve-se poupar o De La Cruz, porque para quem sabe, já foi dito aí em alguns vídeos anteriores, na imprensa, né? Principalmente pela imprensa do Flamengo lá, tem inclusive até a pessoa que falou isso foi mandada embora. Ele tem um problema crônico no joelho, então evita estar jogando em campo sintético, né? Então amanhã é mando de campo do Galo e todo mundo sabe que lá é o campo sintético. E nós temos a ausência do Carrascal, que foi suspenso, né, devido àquela entrada no jogador do Fluminense, pegou 4 jogos de gancho, está pagando os jogos. E nós temos a ausência do Pulgar e do Paquetá, ambos lesionados, tá bom? Essas aqui são as principais notícias do time do Flamengo. E já vou fazer uma análise desse jogo, tá bom? A previsão de público para amanhã.
Como havia falado para vocês, foram vendidos poucos ingressos. Até ontem à noite foi vendidos 7 mil ingressos, né? Eu pesquisei, tem ingresso de R$ 35, tem ingresso de 50, tem ingresso de 70, tem ingresso de R$ 100, tem camarote de 500, então tem preço para tudo quanto é tipo de bolso, né? Você que é uma pessoa simples, humilde, R$ 35 eu acho que é um preço bem acessível, né? Não está caro. O que é R$ 35 hoje? Você vai ali num açougue ali, você vai pedir um quilo de carne, é R$ 40, R$ 50, né? R$ 35 é um preço justo, um preço acessível, dá para todo mundo ir, comparecer e prestigiar esse jogo. Então, mas é aquela questão, o Galo não vive um bom momento, eu não sei se a torcida está fazendo pirraça, está protestando, só sei que até ontem, sexta-feira, foram vendidos apenas 7 mil ingressos. Mas creio eu, tá, que por se tratar do Flamengo, esse número deva crescer. Mais ou menos eu tô pondo aí uns de 25 a 30 mil pagantes aí, tá? Ou, né, quem sabe pode estar superando. Eu acredito da parte do Flamengo vai vender tudo, né? Porque o Mengão tá numa boa sequência, tá crescendo no campeonato, tá jogando bem, tá sendo envolvente. E onde o Mengão joga, a torcida comparece, né? Se pôr a carga máxima lá, com certeza a equipe do Mengão, os torcedores que acompanham o Mengão vão comprar os ingressos, vão lotar a nossa parte. Pode até colocar mais pra gente, que a gente compra tudo aí, viu? Se vocês não quiserem ir no jogo, libera essa carga aí pra nós, libera outro setor lá pra gente, que a gente compra, tá bom? Então, preço acessível, né? Eu acredito que todo mundo vai estar indo nesse jogo, né? Mas vamos aguardar para ver. O juiz é o Rafael Rodrigo Klein. Esse juiz ele é lá do Rio Grande do Sul. É um juiz bem rigoroso, tá? Ele apita firme, não picota o jogo, né? E ele distribui bastante cartão, né? Então vai ser o pessoal ficar esperto aí, tá? Porque já aconteceu uns lances polêmicos. O Abel Ferreira, lá, o técnico do Palmeiras, já foi nas redes sociais. Já é a segunda vez que ele foi reclamar do Mengão. Já vou falar dele já, tá? Mas o fato é que, vamos falar desse jogo agora. Flamengo, se quiser continuar a perseguição, tem que vencer esse jogo. O Flamengo anda numa crescente, o Flamengo está produzindo, o Flamengo está sendo envolvente, está sendo insinuante, o Flamengo está criando várias oportunidades. Tanto é que os placares contra o Bahia ficaram um placar injusto pelo que o Flamengo produziu, criou, né? O Flamengo só não está sendo efetivo, né? Tá faltando efetividade na hora de concluir as jogadas e pôr a bolinha para dentro no barbante. Então, o placar do Bahia ficou barato, o placar do Vitória ficou barato, né? O Vitória era para ter saído com mais ou menos uns 3-4-1 para o Mengão. Ficou um placar muito injusto pela circunstância do jogo, pelo que o Flamengo propôs, criou, foi para cima, foi envolvente, foi vertical, né? Então, ficou barato demais para a equipe do Vitória. Então, amanhã, se o Flamengo colocar tudo isso em prática, né, contra a equipe do Galo, e é uma equipe que gosta de jogar, propõe jogo, não vai ficar lá atrás se defendendo, vai sair pro jogo. Então vai ser um jogo aberto, vai ser lá e cá, lá e cá. Então quem tiver as melhores oportunidades de ser efetivo, com certeza vai estar saindo na frente e vai ganhar essa partida. Torcer pro Flamengo ser efetivo nas oportunidades que tiver, colocar essa bolinha para dentro, né? Porque os caras nos respeitam, né? Nos respeitam, os caras não vão sair de peito aberto. Eles sabem que estão enfrentando uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é aquele negócio. Eles estão passando por um momento turbulento lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais. Porque se fosse alguns anos atrás, seria aquela mobilização, torcida falando, imprensa falando. Então, os caras compram a ideia do jogo, eles vão para cima, eles vão querer ganhar. Então, aproveitar que eles estão numa fase, eu poderia dizer, não tão boa, aproveitar que eles estão passando uma fase assim, turbulenta, ir para cima dos caras e ganhar dos caras, entendeu? Fazer valer o nosso time, né? Nosso time é um dos melhores times do Brasil. Nós temos time para ir em qualquer lugar do Brasil e ganhar de qualquer equipe, né? Então vamos fazer valer, com todo respeito, tá? A equipe do Galo, sem oba-oba, sem tamanquinho alto, sem salto alto, chegar lá e jogar bola. Se o Flamengo jogar bola, produzir, for envolvente, insinuante e for efetivo, né? Pôr as bolas para dentro, creio eu que a gente pode estar saindo de lá com um placar
favorável, tá? Um placar assim, 2-0, 3-1, né? Até porque essa escalação que eu montei, que é uma escalação bastante ofensiva, né? Do meio de campo para frente a gente tem o Everton Araújo, o Jorginho, que é criação, o Arrascaeta, que gosta de criar, se apresenta no vazio, tá sempre chegando na área, tá perdendo muito gol. Nós temos o Samuel Lino, nós temos Prata, né? Que joga demais, e nós temos o Pedro, que voltou a performar bem. Nós temos à disposição no segundo tempo aqui, ó, para manter o foco em cima dos caras. Nós temos o Luiz Araújo, nós temos o BH, o Bruno Henrique, nós temos o Cebolinha. Se precisar até do Saúl tá entrando ali para reforçar o meio de campo, a gente tem o Saúl. Então, assim, time a gente tem, né? Então a gente tem que ir para cima e ganhar dos caras lá, tá bom? Já vou falar aqui os jogos. Deixa eu já até falar esses jogos aqui. Ó, hoje, né, na verdade, hoje é sábado. O Botafogo recebe o Internacional, tá? Essa é a 13ª rodada. O Botafogo recebe o Internacional às 18h30. O Remo recebe o Cruzeiro às 18h30. O Bahia recebe o Santos às 18h30. São Paulo e Mirassol. Esse jogo é às 21 horas lá no Morumbi. Mirassol, dá uma beliscadinha lá pra nós. Tira a ponta dos caras lá, tá? Um empatezinho, eu vou te agradecer demais. Amanhã às 4 horas da tarde, Grêmio e Curitiba. O Grêmio recebe a equipe do Curitiba, um jogão também. Corinthians e Vasco, às 4 horas, né? Torcer aqui para dar um empatezinho, fica favorável para todo mundo. Aí tem aqui ó, outro jogão, aqui, ó. Esse jogão aqui às 18h30, ó. Bragantino e Palmeiras, tá? Esse aqui é um jogo que a gente tem que secar os caras. Bragantino fez uma boa partida contra o Mirassol, saiu ganhando, mas no finalzinho lá cedeu o empate para a equipe do Mirassol, que voltou a jogar bem, né? Mas amanhã, o Bragantino, se você jogar pelo menos a metade que vocês jogaram contra o Flamengo, com disposição, com garra, com raça, com um foco em vencer, né? Vocês não vai nos ajudar demais. Porque se vocês pelo menos empatar com o Palmeiras, vocês nos ajudam. Se vocês vencerem do Palmeiras, melhor ainda. Então, o mando de campo é do Bragantino. Aproveitar que o Palmeiras, né, tá cansando, né, essa é a verdade. Tá jogando bem, mas assim, tá dando sorte, né? Tem uns lances polêmicos. Mas o fato é que o físico já caiu, tá? E eles vão sentir, tá? Eles não vão dar conta de manter esse ritmo acelerado que eles estão mantendo desde o começo do campeonato, não. Então amanhã, Bragantino, ó, sapeca os caras aí pra nós aí, tá? Que a nossa parte a gente vai fazer. Dando sequência aqui nos jogos de domingo, o Furacão recebe o Vitória, né? Vai ser um jogão também. Aí o Galo recebe o Mengão às 8h30. E ao mesmo tempo, no mesmo horário, o Fluminense vai estar recebendo a Chapecoense lá no Maracanã. Torcer para a Chape arrancar pelo menos um empatezinho lá, né? Porque o Fluminense também está com uns 23 pontos. Então, conforme for aqui os confrontos, os resultados, o Fluminense pode se tornar vice-líder, tá bom? Mas isso não vai acontecer. Deixa eu bater na madeira. Sai, zica. Sai pra lá, neguinha. E amanhã o Mengão vai sapecar o Galo, se Deus quiser, e vamos triunfar lá. E vamos na captura do... Porque se a gente vencer o Galo e o Bragantino vencer o Palmeiras, Abel Ferreira, aí você vai enfiar o dedo no nariz e rasgar. E falando em Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, cara. Já tá ficando chato. Já tá ficando chato, insuportável ver você toda vez vir na imprensa falar do Flamengo, dos jogos do Flamengo. Vou começar pela arbitragem. Pessoal, a arbitragem no Brasil, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Para quem acompanha os jogos, para quem acompanha o Campeonato Brasileiro, nós temos assim, não vou dizer que é a pior arbitragem do mundo, a péssima. Mas nós temos uma arbitragem bem defasada, né? Nós não temos critério, né? Cada árbitro apita do jeito que convém, né? Não segue um critério, né? Não se aplica todo o critério em todas as partidas. Isso é a verdade seja dita, tá? Então não tem critério, tá bom? Se não tem critério, cada um apita do jeito que convém, né? A mesma coisa é o VAR. O VAR não tem critério. Uma hora um lance ele é sugerido falta e cartão. Em outra partida, o mesmo lance não foi nada. Então, se não tem critério. Então, partindo desse ponto, a gente pode se dizer o seguinte,
não tem manipulação, tá? Porque quando você vai na imprensa falar que o campeonato está manchado, que o campeonato supostamente tem um favorito, que supostamente vocês estão brigando contra tudo e contra todos, você está falando da lesura do campeonato, né? Então, quando você for à imprensa após os jogos do Palmeiras aí falar de arbitragem, dá nome aos bois, né? Fala do juiz, fala dos responsáveis, fala por algum dirigente lá na CBF, porque você joga o negócio no ar, o negócio fica vago, né? E para quem é leigo, entende do jeito que quiser, né? Então, você gosta de fazer um tumulto, você gosta de jogar os torcedores, os palmeirenses contra as outras equipes, contra a CBF, contra os árbitros, né? Porque quando os caras te xingam, você acha ruim. Mas se os caras for xingados lá, e aí, como é que faz? Então, te xingar não pode, mas xingar o juiz, o bandeirinha, né? Os caras também são pais, né? Os caras também têm filhos, porque uma vez você achou ruim que você foi xingado, vaiado, aí você falou, o que eu vou falar pra minha filha? Faz parte aí. Futebol é assim, cara. Se você não desenvolve seu papel bem lá na beira do gramado, a torcida xinga mesmo. E a partir do momento que você pega e joga no ar os árbitros, né? O árbitro é pai. Quantos árbitros aí, bandeirinhas, são pais, né? Você imagina lá os caras xingando, mandando tomar naquele lugar, xingando de filho, né, das contas, né? O que os bandeirinhos, os árbitros vão falar para os filhos dele quando chegam em casa? É o mesmo sistema, né? Então, o seu Abel Ferreira, vamos parar de chorar, vamos parar de reclamar, porque quando é a favor do seu time, você finge de ego, né? Aqui em Minas Gerais nós usamos essa expressão. Aquele cara que dá uma de bobo, dá uma de Joãozinho sem braço, né? O cara finge de ego, finge que não é com ele. Porque, para quem não se lembra, o ano passado, vou até falar aqui, ó. Vocês lembram aquele lance onde o São Paulo estava ganhando de 2-0 do Palmeiras lá no Morumbi, né? Tava 2-0, teve um pênalti bizarro, mas um pênalti assim, escandaloso. Foi pênalti aqui no Brasil, foi pênalti lá na China, foi pênalti na Índia, foi pênalti na Europa, até em Marte foi pênalti. Se o Marciano tivesse assistindo a partida, ele ia ver que foi pênalti. Aí, o Ramon Abate Abel, o juiz, não deu o pênalti, um pênalti claríssimo, que o zagueiro derruba o atacante do Palmeiras lá, o cara escorrega, cai, derruba. Tava 2-0 pro São Paulo, não deu pênalti, o juiz não deu, o VAR não chamou para revisar. Aí aconteceu que o Palmeiras empatou e virou. Aí após o jogo, né? Após o jogo, o técnico vai dar entrevista, ele foi questionado, foi perguntando, e aí, Abel, o que você tem a me falar desse lance aí, né, desse pênalti? Aí simplesmente ele ignorou, falou que não viu, não tinha visto. Como que não viu, cara? Você estava presente lá no campo, você não viu? E outra, quando acaba os jogos, a imprensa ali do Palmeiras, né, a comissão técnica, passa todos os lances para você. Se você rever lá no, no campo lá, até estou esquecendo a palavra aqui, no vestiário, você é informado, tá? A comissão técnica chega, te passa todos os lances para você, tá? Você é informado, você vê todos os lances depois. Não vem fingir de bobo, não. Aí quando é contra você, você finge de bobo. Você finge que não é com você sai fora, se te pergunta uma coisa, você responde outra. Aí quando é a favor, tá tudo certo, tudo favorável, né? Quantos pênaltis foram marcados para vocês o ano passado, né? Tinha aqueles toquinhos lá dentro da área, lá o jogador caiu, o árbitro ia lá e apitava, dava o pênalti, né? Porque tocar é uma coisa, tem contato. Agora, derrubar é outra coisa. Então, o jogador, né? Para começar, o jogador brasileiro, você sabe que todo mundo é malandro, né, pessoal? Todo mundo valoriza o lance, é jogador que cai. Às vezes o cara dá um toquinho, o jogador cai, valoriza o lance. Quem olha assim pensa que quebrou o braço, né? É goleiro que vai fazer uma defesa, tá passando uma pressão danada ali, aí dá aquela defesaça, aí cai, aí finge que machucou, lesionou para ganhar tempo. Os próprios jogadores brasileiros não ajudam a arbitragem. Aí a gente vai falar de arbitragem, se o próprio jogador não ajuda, né? Eu sou imparcial, tá? Eu sou muito imparcial. O que é certo, o que é errado, é errado. Eu vou até eu não comentei o lance lá do
no último vídeo lá do lance do Luiz Araújo contra a equipe do Vitória, porque eu tinha esquecido desse lance, tá? Como foi no comecinho, para quem assistiu o último vídeo, eu falei dos lances polêmicos do Flamengo, dei minha posição e meu ponto de vista. O Luiz Araújo, infelizmente, eu esqueci desse lance. Aí depois eu fiquei, nossa, eu esqueci desse lance aqui. Na minha visão, aquele lance lá, eu não sou clubista não, sou imparcial. O Luiz Araújo faz um movimento de gatilho. Aquele lance era para ser expulso, tá? Aquele lance era para ser expulso. Eram 2 minutos do primeiro tempo. O Daronco viu o lance lá, mas o Daronco não quis expulsar. Era lance para expulsão. Eu assumo, não tem problema nenhum não, cara. Eu venho cá e falo. Eu sou imparcial, eu falo, eu sou correto, né? Os outros lances, eu já dei minha opinião. Quem quiser assistir o vídeo lá depois pode assistir. Agora, aquele lance lá do São Paulo, você tinha que ter falado, cara. Você tinha que ter se posicionado, né? Falar, não, realmente foi pênalti ali e tal, né? Nos ajudou e tal. Mas você não assume, cara. Você não assume. Quando é a seu favor, você não assume. Quantos pênaltis o ano passado vocês ganharam lá, ó? Aí o VAR, o juiz deu pênalti, o VAR não fez revisão. O Gustavo Gomes lá, aquele zagueiro de vocês, aquele cara é maldoso. Quantos lances lá? Ele tira a bola, ele deixa o pé, machuca os outros. A primeira partida da Libertadores lá, ele tirou uma bola lá e deixou a sola na coxa do cara lá na canela, rasgou a canela do cara. O juiz não viu, o VAR não chamou. Aí você não fala nada, você finge de bobo, né? Então é fácil, né? Depois do jogo, vim falar do Flamengo. Esquece o Flamengo, cara. Eu sei que vocês estão com o Flamengo entalado aí na garganta. Vocês perderam a Libertadores no ano passado. Então, vocês vão ter outras oportunidades. Mas por enquanto você esquece. Esquece. Vocês perderam o Campeonato Brasileiro. Vocês perderam a Libertadores. Na final da Libertadores, vocês tomaram vareio do Flamengo. Vocês não viram nem a cor da bola, né? Então esquece o Flamengo, cara. Cuida do seu time, meu amigo. Aí acaba... Não, o brabo, sabe o que é, pessoal? É o seguinte, porque eles vão para a coletiva após os jogos, né? Para quem não sabe, funciona dessa maneira. Faz cada repórter que está lá presente, ele tem direito a fazer uma pergunta. Só que ele não tem o direito da réplica, né? Aí ele faz a pergunta, o Abel responde, só que depois o cara não pode fazer outra pergunta de novo, ou questionar, ou dialogar, debater, né? Então, o que acontece? O Abel... muitas das vezes ele responde, muitas das vezes ele responde de outra maneira. Ele escuta a pergunta e responde de outra maneira, responde o que ele convém a ele responder, né? Então pergunta uma coisa, ele aproveita aquilo ali e responde outra coisa que não tem nada a ver. Aí o profissional ali, o repórter, ele não tem o direito da réplica, ele não pode, né, fazer outra pergunta, debater, questionar, porque ele só tem direito a uma pergunta. Então é fácil, né, Abel? Você sentar lá o bumbum lá e falar o que quer, o que não quer, né? Então esquece a gente por enquanto, cara. Esquece. Eu sei que vocês estão com o Flamengo entalado aí na garganta, né? Vocês perderam o brasileiro o ano passado. Vocês abriram mão do brasileiro. A verdade é que faltou fôlego para vocês, faltou vigor físico. Vocês não aguentaram o tranco. Depois vocês amarraram todas as suas fichas. Vocês apostaram todas as fichas na Libertadores. Chegou lá, vocês tomaram um ferro do tamanho do Brasil, vocês não viram nem a cor da bola. Então eu sei que você está entalado, mas vocês vão ter a oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro, no primeiro turno, e jogar contra a equipe do Mengão. Prepare a sua equipe, seja envolvente, insinuante, seja letal, seja efetivo, vai lá no Maracanã e bate a gente. Mas por enquanto pare com essa choração, né? Tá chato, cara, tá chato. Todo lance que acontece do Flamengo, você vai falar do Flamengo, fala do seu time, né? Fala do seu time, tá bom? Ô, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque a gente vai falando, a gente vai se desgastando, né? A gente vai ficando nervoso. Mas o fato é o seguinte, Abel, esquece o Mengão, tá bom? Dá um tempinho pra nós aí, cuida do seu time aí, que já já o Mengão tá passando vocês, tá? Se vocês perderem amanhã pro Bragantino, aí o bicho vai pegar pro lado de vocês, tá? Aproveita. E o vigor físico de vocês tá caindo, tá bom? Tô de olho, tô observando. Pessoal, então voltando pro Mengão, Mengão enfrenta a equipe do Galo amanhã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos 6 pontos da equipe do Abel, é verdade. Eles são os atuais líderes, né? Mas amanhã tô sentindo coisa boa aí, tá? Amanhã o Bragantino vai fazer uma excelente partida, vai tirar ponto desses caras aí e a gente vai diminuir para 3 pontos. Ganhando o Mirassol já vai se encerrar, vai eliminar, vai zerar.
E o confronto direto vai passar esses caras aí, tá? Aí o Isabel aí vai ficar louco, louco, louco da cabeça. É, garoto, você abre o olho, hein, neguinho? E outra coisa, hein, recado importantinho para os goleiros adversários. O Pedro ativou o modo tô de olho, hein? E quando ele ativa esse modo aí, meu amigo, você pode ficar esperto, hein, goleiro? Amanhã é dia do Pedrão guardar mais duas lá, tá bom? Meu placar é amanhã, com todo respeito à equipe do Galo, tá, Galo? Brincadeiras à parte. Amanhã 3-1 pro Mengão, tá bom? 3-1, tá? E é isso aí, pessoal. Para quem gostou do vídeo, meu muito obrigado, tá? Agradeço de coração a participação de vocês, a presença de vocês aqui no canal, né? Desde já peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar um joinha aí, deixar aquele like. Isso aí nos ajuda demais no nosso crescimento. Isso aí nos favorece, me cativa, me motiva a cada vez mais vir aqui no nosso conteúdo, produzir um conteúdo de qualidade, nosso canal, produzir um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? A gente fala demais, tem hora que a cabeça tá pensando uma coisa e a boca ainda não tá correspondendo, tá bom, pessoal? Então tá joia, pessoal, muito obrigado, fica com Deus, e amanhã depois do jogo vou montar outro vídeo para estar falando dessa partida e dessa rodada aqui, da 13ª rodada, tá bom? Então, ó, pessoal, com Deus, um abraço, fui!